de hoje eu vou te ensinar a bolsa Lençóis, uma bolsa construída de 3 squares, o quadradinho da vovó para quem é mais do português. E que apesar de uma construção bem simples, permite muitas possibilidades de acabamento e personalização. Se você é daquelas pessoas ansiosas que gosta de ir logo pro tutorial, e eu não vou te julgar, tá? É só pular para esse minuto que tá aparecendo aqui na tela. Mas eu já vou te adiantando que você vai perder muita informação importante que eu vou passar nessa introdução. Tá aí ainda? Então, bora lá! Esse tutorial foi dividido em partes pra gente conseguir aprofundar em cada etapa com calma. Porque mais que te ensinar uma receita pronta, ele vai te ajudar a evoluir no crochê. Essa bolsa surgiu por causa de uma aluna minha do presencial, a Cleusa. Ela comprou uma bolsa nesse estilo quando ela fez uma viagem para Lençóis Maranhenses. Daí o nome Lençóis. Quanta criatividade, Priscila! E depois ela quis reproduzir a bolsa. E foi muito legal porque ela já fez várias versões. A gente só mudou os fios e as cores. E a cada nova versão a gente ia adaptando e melhorando o acabamento dela. Então eu percebi que essa bolsa é uma daquelas peças simples, mas que carrega muita técnica e aprendizado. E nessa série eu quero te ensinar não só a bolsa em si, mas trazer detalhes que fazem diferença no resultado final da peça e que vão agregar no seu repertório crochetício. Então, além da parte do crochê, a construção dos squares, a montagem da bolsa e o acabamento superior, eu também vou te ensinar como fazer o forro para este modelo de bolsa, como aplicar o forro com uma costura totalmente invisível. E por último, eu vou te ensinar a fazer sua própria alça em material sintético. Então assim, é uma aula muito completa, mas não se preocupe, ao longo da aula eu também vou te trazer possibilidades para que você possa adaptar a peça para o seu estilo ou para os materiais que você já tem aí. Então, ao longo das aulas eu vou te explicando escolhas, acabamentos, possibilidades de adaptação, construção da peça e pequenos detalhes que ajudam não só nessa bolsa, mas em vários outros projetos que você vier a fazer daqui para frente. Porque eu acredito que quando a gente entende a lógica de construção, a gente ganha liberdade para poder criar, adaptar e evoluir no crochê. Então chega de enrolação e vamos para a lista de materiais da nossa bolsa Lençóis. Para essa versão, eu escolhi trabalhar com o fio barroco número 6. Aqui eu tô usando as cores porcelana e tâmara. E eu sei que vocês vão me perguntar se dá para fazer com outros fios. Gente, dá para fazer com qualquer fio. Eu sempre falo que dá para você fazer crochê até com fio de cabelo. A questão é que você vai ter que fazer algumas adaptações. Eu vou passar na aula o tamanho do square, então você vai ter que fazer o seu trabalho até chegar àquele tamanho. A minha aluna já fez ela com fio amigurumi simples, demora um pouco mais a crescer, você precisa fazer mais carreiras, mas fica legal. Ou também você pode usar o fio amigurumi com 2 cabos, pode usar, por exemplo, o Cleia, o Bela, também com 2 cabos, que vai dar certo. Se você quiser usar fio agulhado, tipo de poliéster, eu indico que seja no máximo um 3 milímetros. Dá pra fazer com de 5 milímetros? Dá, mas ela vai ficar mais estruturada e grosseira. Dá pra fazer com fio de malha? Mesma coisa do fio agulhado. Eu indicaria só se fosse um fio de malha mais fino, então um ali de 15 milímetros, que eu sei que tem no mercado, ou um de 26 milímetros no máximo. Um fio mais grosso, de 30, 35 milímetros, vai acontecer a mesma coisa do agulhado de 5 milímetros. A peça vai ficar bem mais estruturada. Tem gente que gosta desse aspecto mais estruturado, mais grosso, mais rústico, e aí tudo bem. Então, a única coisa que você tem que se atentar é que você vai ter que fazer adaptações e que o resultado vai ser um pouquinho diferente. Eu gosto para essa peça que ela seja um pouco mais maleável, por isso eu uso fio mais fino, até mesmo com uma agulha um pouco maior para poder ficar mais maleável. Falando em agulhas, eu vou usar uma de 3 milímetros e meio, que é o indicado para esse tipo de fio com 6 cabos. Se você tiver o ponto mais apertadinho, você pode usar uma agulha maior, pode usar uma 4, 4,5, até 5, se for daquelas pessoas que tem um ponto bem apertado. Se você tiver o ponto muito frouxo, e aí quando eu falo é frouxo, frouxo mesmo, você pode usar uma agulha menor, isso vai ajudar na tensão. Eu consigo controlar bem a tensão do meu ponto, quando eu quero deixar ele mais solto ou mais apertado, eu consigo fazer isso com a agulha. Então por isso eu vou usar uma agulha intermediária, que é a de 3,5. Vamos precisar de tesoura, é claro, né, para fazer os arremates. Eu gosto de fazer arremate com agulha de tapeceiro, mas se você não tiver, pode usar uma agulha de crochê. Eu só indico que você use uma agulha mais fina do que a que você tá trabalhando, para não esgarçar os pontos que você fez. Eu vou usar marcadores de pontos, mas se você não tiver aí também, você pode usar um pedacinho de fio, qualquer coisa, para poder fazer as marcações. Eu vou usar botão imantado desses de garra, porque eu vou fazer o forro. Se você não for fazer forro, você pode usar um botão imantado de costura, ou pode usar fecho tipo
lapela como essa opção que está aparecendo na tela. Para a alça, como eu disse, eu vou te ensinar a fazer uma alça. Mas se você não quiser fazer, tem algumas opções de alça que você pode usar, como essas que estão aparecendo na tela. E no momento oportuno eu vou te mostrar como que você vai aplicar cada uma dessas opções. Então são esses os materiais. Bora para a aula? Antes da gente começar o nosso quadradinho, eu vou te passar algumas informações aqui sobre ele. Primeiramente, o tamanho. Esse meu quadradinho ficou com 27 centímetros de largura. Como eu disse na lista de materiais, eu usei um fio barroco número 6. E para chegar nesse tamanho, eu fiz 11 carreiras. Se você estiver usando um fio diferente, você tem duas alternativas. Ou você faz as mesmas 11 carreiras e pode ser que o seu trabalho fique maior, se você estiver usando um fio mais grosso, ou menor, se você estiver usando um fio mais fino. Ou então, você vai adaptar a quantidade de carreiras para chegar numa medida próxima a esses 27. Mesmo usando o mesmo fio e a mesma agulha, pode ser que não fique o mesmo tamanho, né? Porque a gente está falando de uma peça artesanal, onde cada mão é única. Se você quiser uma peça mais neutra, você pode fazer o quadradinho todo numa cor só. Agora, se você quer uma peça bem despojada, você pode fazer cada carreira do quadradinho de uma cor diferente. Uma dica, se você estiver usando restinhos de fio, coloca as cores que você tem menos no início, porque você gasta menos. Quanto mais longe a carreira é do centro, mais fio você gasta. Então você pode pensar isso na hora de planejar as cores. Eu quis trazer aqui uma opção bicolor para ensinar para você uma técnica de troca de cores, onde você não vai ter arremate e com isso você vai ter um trabalho mais rápido, mais seguro e mais limpo. E também vou te ensinar uma técnica de finalização de carreira que você praticamente não vê aonde está começando e terminando a sua carreira. Lembrando que essa aula vai ser uma aula completa sobre quadradinho. A gente vai fazer um quadrado grande para criar a nossa bolsa lençóis, mas isso aqui é um manual do Grand Nanny Square, ou o quadradinho da vovó, como nós brasileiros chamamos. Vamos começar então com o anel mágico. Para quem não sabe como fazer o anel mágico, vou explicar aqui passo a passo. Você vai pegar a ponta do seu fio, vai colocar ela aqui para baixo, vai dar uma volta no seu dedo, fazendo um X aqui na frente. Como o fio é fino, eu não preciso fazer um anel mágico muito grande. Quando o fio é mais grosso, você precisa, ou quando você vai colocar muitos pontos dentro do anel mágico. Gosto de segurar o meu fio aqui, porque facilita. Venho com a minha agulha de crochê com o gancho virado para baixo aqui, ó. O ganchinho da agulha tá virado em direção aos meus dedos aqui. Vou passar essa agulha por baixo dessa primeira laçada e vou pescar a segunda laçada lá com o meu gancho. Pego esse fio e trago para cá. E agora eu vou fazer uma torção. Então, repara no movimento que eu faço com a minha mão. Eu trago o fio apontando a minha agulha para mim e giro ela lá pra frente. Aí eu venho, pego esse fio que eu já tinha laçado, laço e faço uma correntinha aqui, ó. Passo por dentro do elo fazendo uma correntinha. Com isso eu fiz meu anel mágico. Eu gosto de distorcer esses fios aqui. Tudo que for possível eu fazer para não gerar volume desnecessário no meu trabalho, eu faço, porque isso faz diferença no acabamento. Então aqui, uma vez que o anel mágico tá fechado, aqui dentro do anel mágico eu vou fazer um ponto baixo. Para trabalhar com o anel mágico, você tem que sempre colocar os pontos abraçando essas duas laçadas aqui. Se você fizer só dentro aqui desse elo, no final você não consegue fechar direito o seu anel mágico. Então você vai sempre abraçando essas duas laçadas. Se você estiver fazendo um trabalho que às vezes tem muitos pontos e chega uma hora que a pontinha tá acabando, só você ir lá e dar uma puxadinha. Seu anel vai fechar um pouco, mas você consegue puxar. O que não pode acontecer é você começar a crochetar sem estar com as duas laçadas. Então voltando aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui dentro do anel mágico. Então eu vou entrar lá dentro do anel mágico, vou laçar, trago pra cá, laço e tiro 2. Fiz meu ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha. Isso aqui é como se fosse um falso ponto alto. Você pode subir 3 correntinhas, como você tá acostumado, mas desse jeito o acabamento fica bem mais discreto. Então eu fiz meu falso ponto alto. Guarda essa informação. Um ponto baixo, uma correntinha é um falso ponto alto. Agora eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Depois eu vou fazer 2 correntinhas. Feito isso, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Uma dica para você, principalmente quem tá iniciando. Quando a gente vai fazer os pontos dentro do anel mágico, ele fica às vezes torcendo assim. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui, ó, e juntar os dois lados do anel aqui e formar só um buraquinho aqui. Desse jeito fica mais fácil de controlar esse movimento. Então eu vou vir aqui e vou fazer 3 pontos altos.
Fiz 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Eu vou repetir 3 pontos altos e 2 correntinhas por mais 2 vezes. A gente tem que ter 3 bloquinhos de 3 pontos altos aqui. 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Para fazer o quadradinho da vovó, a gente começa com 4 bloquinhos de 3 pontos. A gente já tem 3 aqui, cadê o quarto bloquinho? Tá bem aqui, mas a gente já tem 2 pontos aqui. Então, eu vou fazer mais um ponto alto aqui. E agora, eu vou fechar esse anel mágico aqui. Pode puxar até ele travar bem. E aí, eu vou fazer o fechamento da minha carreira. Todas as carreiras a gente vai fechar da mesma forma. Eu vou vir aqui na correntinha que a gente fez logo depois daquele ponto baixo do nosso falso ponto alto. Então, tá vendo aqui, ó, o ponto baixo, logo depois tem a correntinha, eu vou vir aqui no meio. Eu vou pegar 2 laçadinhas, não vou pegar só uma laçadinha assim, porque isso aqui repuxa o seu ponto. Então, eu vou pegar mais um pouquinho mais embaixo, pegando, ó, essa e essa laçadinha aqui. E vou fazer um baixíssimo. Com isso, a gente encerra a primeira carreira. Vamos recapitular? A gente fez o anel mágico, fechou, colocou um ponto baixo e uma correntinha para fazer um falso ponto alto. E aí, a gente fez um ponto alto. 2 correntinhas, fez 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 vezes isso. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Para fechar o terceiro bloquinho, que a gente já tinha feito 2 pontos altos aqui, a gente fez mais um ponto alto, fechou o anel e fechou aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui, um em cima dessa cabeça desse ponto alto e um em cima dessa correntinha, porque eu quero começar a segunda carreira aqui nesse vão. Quando eu for fazer o segundo ponto baixíssimo, eu já vou vir com a outra cor. Se você for fazer o seu quadradinho todo numa cor só, não precisa trocar a cor aqui agora, continua. Se você for fazer o seu quadradinho de várias cores, você pode cortar o fio e arrematar. E aí nem precisa fazer esse ponto baixíssimo aqui andando, porque depois você já pode engatar o fio aqui dentro. Se você quiser um vídeo ensinando um quadradinho com várias cores, fazendo essa troca, comenta aqui que eu posso fazer uma peça depois desse jeito e mostrando como que a gente pode fazer essa troca de cores. Voltando à minha opção, que é a bicolor, então agora é hora de eu trocar a cor. Eu vou entrar aqui nesse ponto, não vou laçar esse fio, eu vou laçar já a outra cor. Então eu pego aqui, ó, eu deixo esse fio aqui esperando, não vou trabalhar com ele agora, também não vou cortar. Vou pegar a outra cor, vou laçar e vou terminar o meu ponto baixíssimo. Então a gente começa o baixíssimo com a cor que a gente já estava trabalhando, mas termina com a nova cor. Vou deixar uma pontinha aqui que depois eu vou esconder. E aqui eu vou continuar a minha carreira normalmente. Vou deixar essas pontas aqui, não precisa conduzir, não precisa esconder por enquanto. Vou subir a minha carreira e a subida da carreira vai ser sempre igual para todas as carreiras. Não precisa fazer correntinha, você entra direto no meio desse vão, traz o fio para frente. Você tá com 2 laçadas na agulha, você laça o seu fio e passa por dentro das 2 fazendo o seu ponto baixo. Faz uma correntinha, você subiu a carreira com um falso ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto aqui no vão e mais 2 correntinhas. Vou fazer agora 3 pontos altos também dentro desse vão. A gente tá fazendo o cantinho do nosso quadrado. Então, a gente ficou com 2 pontos aqui, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui. Aí, eu vou fazer uma correntinha para sair do meu canto aqui e chegar no outro canto. Chegou no canto, eu vou fazer um leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. Depois, eu vou fazer 2 correntinhas e depois vou repetir 3 pontos altos. Tudo dentro desse vão aqui. Os cantos vão ser sempre esses leques de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Terminei o meu leque, eu vou para a parte plana, vou fazer uma correntinha e vou repetir essa sequência nos 2 últimos cantos. Pronto, fiz o último leque, 3 pontos altos e não esquece de fazer essa correntinha aqui. Agora, a gente vai fazer mais um ponto alto nesse vão aqui. Lembra que a gente só ficou com 2 pontos aqui no início, nesse pedaço desse leque? Para fazer o leque, a gente precisa de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Aqui eu só tô com 2 pontos altos, um falso ponto alto e o outro ponto alto que a gente fez. Então, eu vou vir aqui dentro desse vão e vou fazer um ponto alto.
Agora eu vou fazer o fechamento, como eu mostrei para vocês na carreira anterior. Vejo aqui aonde tá o meu ponto baixo, logo depois tem a correntinha, vou entrar no meio dela, pegando 2 laçadinhas aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou andar aqui, pegando na alcinha de trás da cabeça do próximo ponto, vou fazer outro baixíssimo. Agora eu vou entrar aqui no meio dessa outra correntinha para fazer um baixíssimo, mas nessa hora eu vou laçar o outro fio. Então eu vou pegar esse fio, vou deixar ele aqui de lado e vou trazer esse outro fio, a outra cor, pra frente. E aí você vai puxar esse fio de forma que ele fique bem retinho aqui. Não vai puxar demais a ponto da peça enginhar e também não vai deixar frouxo aqui. Então vou laçar esse fio e vou trazer ele pra frente. E aí eu finalizei a minha carreira aqui. E vou subir de novo da mesma forma. Um ponto baixo, uma correntinha. Esse fio vai ficar aqui. Se estiver te atrapalhando muito, você pode esconder isso aqui. Mas não faz isso agora. Assiste a aula toda. Inclusive, até uma dica que eu dou. Gente, quando vocês for fazer alguma peça que você tá vendo no tutorial, assiste ele pelo menos uma vez primeiro, para depois executar. Não vai de cara pegando o tutorial e já vai executando logo de início. Assiste ele todo, coloca ele no acelerado se for preciso, mas o ideal é que você assista ele todo para você entender toda a construção. Às vezes também acontece da professora ver lá na frente algo que pode melhorar. Isso acontece muito comigo. E aí eu comento lá na frente. Se você tivesse feito assim lá naquela parte, ia ser melhor. Então é melhor você assistir o tutorial todinho, pelo menos uma vez, para depois pegar o fio e executar. E por que eu tô falando isso? Porque mais lá na frente eu vou mostrar para vocês como que a gente vai esconder esses fios de forma profissional, que ninguém nem vai ver. Até você depois vai ficar difícil de achar. Então, voltando aqui, a gente tá num cantinho, fiz um ponto alto falso, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, vou fazer mais 3 pontos altos aqui. Fiz o meu primeiro cantinho. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um bloquinho aqui nesse vão que formou na carreira anterior. Onde tem uma correntinha, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos. Fiz os 3 pontos, vou fazer uma correntinha e vou pro próximo cantinho. A gente vai sempre fazer uma correntinha na parte reta e nos cantos a gente vai fazer 2 correntinhas para poder formar o nosso leque. Então eu vou aqui pro canto, vou repetir fazendo o nosso leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Terminei meu leque, uma correntinha, vou no vão e vou fazer outro bloquinho aqui. E aí a gente vai repetir isso aqui até chegar aqui. Então aqui eu vou fazer mais uma correntinha, vou fazer um leque, faço uma correntinha, faço um bloquinho, um leque, uma correntinha, um bloquinho e segue assim. A regra é sempre essa. Nos cantos a gente faz o leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E na parte reta a gente faz bloquinhos de 3 separados por uma correntinha. Não esqueça a correntinha, não ponha 2 correntinhas aqui, não coloque só uma correntinha aqui. Se atente sempre a isso. Cheguei no final, não esqueça dessa correntinha e também não esqueça do último ponto aqui que ficou faltando. Por que que eu gosto de fazer desse jeito? Por que que eu já não subo aqui os 3 pontos de uma vez? Por que que eu deixo um ponto pro final? É porque dessa forma fica bem mais discreto esse falso ponto alto. Por mais que a gente tá falando que é um falso ponto alto, ele não é um ponto alto de verdade, né? Ele quer parecer um ponto alto, mas ele não é de verdade. Então, querendo ou não, ele tem um design diferente dos outros pontos. Quando eu coloco ele entre 2 pontos altos verdadeiros, ele camufla melhor. Se eu colocasse logo de cara, tem a questão que ele vai destacar mais e eu também, particularmente, não sou fã de fechar a carreira com baixíssimo tendo uma correntinha antes. O acabamento ele não fica legal. Eu prefiro fechar o baixíssimo com outro ponto aqui antes, ele fica mais discreto. Por isso que eu faço assim, subo 2 pontos deixando um ponto pro final. Então aqui eu vou fechar da mesma forma. Ó, quando você estiver trabalhando com esses fios que são vários fiozinhos enrolados, cuida para você pegar todos os fios. Isso faz diferença no acabamento. Se você tem esses pequenos cuidados, no todo, a sua peça vai ficar mais organizada, vai ficar mais limpa, vai ficar mais harmônica. Então, não deixa fiozinhos sobrando, fio para trás, que isso vai criando ali uma sujeira, entre aspas, na sua peça, que visualmente deixa a peça bagunçada. Cheguei aqui, vou trocar a minha cor de novo. Então, eu jogo essa cor para trás e puxo a outra cor. Laço, venho para cá e vou fazer aqui a minha subida de carreira. Mesma coisa, falso ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas,
3 pontos altos. Aí vou fazer uma correntinha, vou aqui pro próximo e vou fazer meus bloquinhos separados por uma correntinha. Um outro cuidado que você deve ter é na acomodação dos seus pontos. O que acontece? Aqui eu tenho 2 correntinhas e tô colocando 6 pontos, ou seja, 3 vezes mais. Então, pode parecer que não vai caber. O que você vai fazer? À medida que você vai colocando os pontos, você vai acomodando eles, vai chegando aqui pro ladinho, para que cada ponto fique um do ladinho do outro. Eu vejo muito quem tá começando, eu vejo pelas minhas alunas do presencial, que elas vão meio que encavalando um ponto em cima do outro. O primeiro tá aqui do lado, mas aí o segundo vai ficando por cima e o terceiro vai ficando cada vez mais em cima, então vai abraçando um ponto aqui no outro e esses pontos vão ficando tudo encavalados, um em cima do outro. O ideal é que você coloque um ponto do ladinho do outro, para que eles se acomodem. Como não vai ter espaço e você vai colocando um ponto em cima do outro, outra coisa que vai acontecendo é que os pontos eles vão aumentando de tamanho gradativamente. Então, o primeiro tá aqui pequenininho. Eu vejo muito isso com as alunas do presencial. Ela faz o primeiro pequenininho, aí o segundo ela faz maior, porque ela precisa puxar mais a laçada. O terceiro desse jeito, ó. Então vai ficando assim, vai sobrando fio aqui. Vou te passar aqui agora uma dica de ouro, que é assim, um segredo para todos os seus pontos altos ficarem sempre do mesmo tamanho. Você vai fazer o seguinte, o primeiro ponto que você for fazer, o ponto alto, você vai puxar essa laçada aqui mais ou menos na altura de um ponto baixo, que você costuma fazer um ponto baixo. E aí você vai tirar 2, tirar 2. A partir do primeiro ponto, você vai sempre usar ele como referência. Então, os próximos pontos altos que você fizer, você sempre vai laçar, vai entrar, e essa laçada, ela vai vir aqui, ó, na altura do meio, mais ou menos no meio, que é mais ou menos a altura do ponto baixo, né? É mais ou menos isso, ponto baixo, aí o ponto alto é meio que o dobro do tamanho do ponto baixo, e assim vai seguindo. Então, essa segunda laçada é a que comanda o tamanho do ponto. Então, você vai subir ela aqui na altura da metade do seu ponto. Olha só, tá vendo o seu ponto? Ele tem esse tamanho. Você vai subir essa laçada mais ou menos aqui, ó. Tá vendo a minha laçada? Então, se você faz isso, todos os seus pontos, você sobe aqui, tira 2, o próximo, ó. Todos os meus pontos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Faz isso e me conta se seu ponto não ficou melhor calibrado. Eu acho que uma dica como essa já vale um like, né? Eu acho que só essa dica já valeria o seu like. Se você não é inscrito, então, mas valeria mais ainda a sua inscrição. Então se inscreve aí, porque eu tô trazendo muito tutorial legal e minhas aulas é sempre assim, ó, recheada de informações para vocês. Como eu disse lá no início, eu sempre quero trazer informações que vão agregar. Não quero só que vocês vira repetidora de receita, não. Vamos continuar aqui. Outra curiosidade aqui sobre a minha técnica. Como eu disse, eu gosto de mostrar o porquê das coisas. Outro motivo pelo qual eu inicio aqui a carreira só com 2 pontos também, é que com isso eu preciso fazer menos pontos baixíssimos para andar. Se eu fizesse aqui o fechamento, eu ia ter que andar 1, 2, 3 baixíssimos, né? Eu ia ter um baixíssimo mais 3 baixíssimos para andar. E por que eu ando com esse ponto até a primeira correntinha aqui? É justamente para que eu deixe o espaço para receber o primeiro ponto aqui desse leque quando eu chegar aqui no final. Então tudo tem um porquê, gente. Pelo menos nas minhas receitas, tudo tem um porquê. Agora a gente tá indo pra 5ª carreira. E aí, repara que no quadradinho, você vai aumentando a quantidade de bloquinhos à medida que você vai crescendo. Então aqui, ó, não tinha bloquinho, aqui também não, aqui eu fiz um bloquinho, aqui eu fiz 2. Nessa carreira eu vou fazer 1, 2, 3 bloquinhos. Então vai sempre aumentando. Os cantos são os leques e na parte reta a gente vai aumentando. Então a gente vai seguir isso daqui até completar 11 carreiras. Ou se você estiver usando um outro fio e quiser manter o mesmo padrão da minha, você vai fazer carreiras até atingir aproximadamente 27 centímetros. Pronto, feito as 11 carreiras, agora a gente vai finalmente arrematar isso daqui. Vou cortar o meu fio. Vou puxar aqui a linha até sair. E aí agora eu venho com a agulha de tapeceiro
E aí eu vou fazer a última correntinha, vou fazer um fechamento invisível. Vou vir aqui com a agulha na cabeça desse ponto alto que a gente fez. Então aqui tá o falso ponto alto da subida da carreira. Eu vou vir na cabeça do próximo ponto alto, ó. Vou passar por baixo das duas alcinhas aqui da cabeça do ponto alto. Pego a minha agulha, ó, venho de frente para trás, levo o fio para lá. Ajusta esse fio, puxa esse ponto para ficar aqui pertinho. E agora eu vou voltar com a ponta da minha agulha por onde o fio tá saindo. Olha aqui, ó o fio que eu tô puxando. Ele tá vindo daqui, então eu vou voltar com a ponta da minha agulha aqui por dentro. E aí eu vou pegar essa laçadinha e essa aqui de trás. Pego o fio, levo lá para trás. E aí eu ajusto a tensão, porque eu quero que isso daqui fique na mesma tensão com os outros. Não vou puxar demais e também não vou deixar solta, né? Vou colocar na mesma tensão aqui. Com isso, eu faço um acabamento infinito. Olha só, você não sabe onde começa, onde termina. Agora eu vou esconder esse fio aqui atrás. Eu gosto de sempre esconder o fio numa região onde tem muitos pontos, para que não fique passando. Eu vejo muita gente vai esconder fio, faz isso aqui, ó. Passa por aqui. Repara aqui, ó, na agulha. Tá vendo? Onde você tá vendo a agulha é onde você vai ver o fio. Eu sei que o fio é da mesma cor, que vai ficar discreto, mas mesmo assim ele aparece, porque se você olhar nos outros leques, se você olhar nos outros bloquinhos, você não tem esse fio transpassando. E lembra o que eu falei? São detalhezinhos que vão somando, deixa sua peça com aspecto de bagunçado, de amador, sem aquele acabamento profissional. Ah, Priscila, mas você vai fazer um forro aí e vai esconder. Beleza, mas como eu falo, você pode empregar esse conceito que eu tô te ensinando para esse arremate em qualquer peça, como por exemplo no suplá, que não tem um forro. Então, vamos esconder isso aqui, ó, numa região onde tem muito ponto. O que que eu vou fazer? Eu vou descer com esse ponto aqui do ladinho, com o fio, né? Eu vou descer com o fio aqui do ladinho, tá vendo? Ó, não tô vendo ele. Vou descer, virar ele para cá. E agora eu vou esconder ele aqui, ó, por dentro desses pontos aqui, ó, pela base desses pontos todos aqui. Tá vendo? Você quase não tá vendo a agulha, então você não vai ver o fio. E aí, pra travar esse fio, o que que eu faço? Eu volto no mesmo lugar, só que pulando uma perninha, ó. Deixei uma perninha aqui pra trás, vou pular ela, vou passar atrás dela, ó, e vou voltar aqui. Eu não gosto de sair com ponta aqui, ó, lá no último ponto, porque na hora que eu cortar, pode ser que a pontinha fique aparecendo aqui. Então, eu saio aqui, ó, um pouquinho antes. E aí sim eu vou cortar. Se você for muito preciosa, tiver com medo de soltar, passa uma colinha, aquela pega mil, puxa bem aqui, ó, vem cá com um pinguinho de cola aqui e depois você esconde aqui e corta. Mas eu não vejo necessidade, eu sempre arremato assim, nenhuma peça minha se desfez. Esse fio já tá arrematado, agora eu vou esconder esse outro fazendo a mesma técnica. Vou esconder aqui, ó, vou passar o fio aqui, por aqui, mas sempre do ladinho, para que esse fio não fique transpassado e depois eu vou esconder aqui por baixo. Ó, repara aqui que eu tô passando por baixo, eu não vou passar meu fio aqui, ó, para criar esse volume. Os dois estão escondidos, agora a gente vai esconder esses aqui da ponta. Lembra que eu falei no início que a gente ia esconder depois? Se você já escondeu lá, provavelmente você deve ter escondido de forma diferente do meu. O fio tá saindo daqui. Vou pular essa perninha e vou voltar com o fio aqui por dentro. E esse aqui do anel mágico, a gente vai dar uma puxadinha. O meu tá bem fechado, mas tem alguns casos que ele começa a abrir. Então, você puxa pra fechar bem. E aqui, mais do que nunca, a gente precisa travar esse fio. Porque se você não trava esse fio, corre o risco do seu anel mágico abrir. O fio, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele tá girando aqui dentro em sentido horário. Eu vou voltar com ele no sentido anti-horário, pulando uma perninha aqui para que ele trave. Se você é canhoto e tá vendo a versão canhota, vai estar ao contrário. Então, para quem é canhoto, ele tá girando no sentido anti-horário, a gente volta no sentido horário. E aí, tá prontinho o nosso square. Como vocês podem ver aqui, ó, fica bem discretinho essa emenda. E como eu disse, essa técnica dá mais segurança no acabamento da sua peça. Além também de te poupar tempo, porque pensa quantos arremates você não ia fazer e economiza também material, porque quando a gente faz o arremate, a gente acaba desperdiçando um pouquinho de fio. Então, você vai fazer 3 quadrados. Eu já tinha adiantado aqui e na próxima parte eu vou mostrar como a gente vai transformar esses 3 squares na estrutura da bolsa. Vou te ensinar a fazer costura invisível e criar o acabamento superior. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima aula.